Bom, então falamos sobre variáveis locais, que são variáveis que são declaradas em um escopo e, portanto, fazem parte apenas daquele escopo. De tal forma que, se eu tentar acessar uma variável local de um escopo através de outro escopo, eu não consigo. Ou seja, se eu tentar acessar uma variável x que eu criei aqui na main, lá no método soma, não dá, porque eles são de escopos diferentes. Bom, mas a gente viu, se eu contrair todo o bloco de código do main, todo o bloco de código de soma e todos os blocos de código dos outros métodos, a gente viu que, olha, a classe calculadora define um escopo que começa nessa chave de abertura e termina até ali na chave de fechamento, e todos os métodos que a gente definiu aqui dentro da classe calculadora fazem parte do escopo da classe calculadora. Então, olha só, temos um escopo mais externo, que é da classe calculadora, que engloba todos os métodos. E temos escopos dos próprios métodos. Portanto, a gente tem o escopo da main, da soma, da subtração, da multiplicação, da divisão, sendo que todos esses escopos estão incluídos nesse escopo mais externo, que é da classe. Então, a classe vem para encapsular todos os escopos em um escopo só. A gente está empacotando vários escopos, cada um dos métodos tem um escopo, em um só, mais exterior, que é o da classe inteira. E é aí, neste contexto, que entra a variável de classe, as variáveis de classe. Quando eu tiro a declaração, aqui no método soma, por exemplo, quando eu retiro a declaração da variável soma, do método soma, e trago para fora aqui no escopo da classe, olha só, declarei uma variável int soma aqui no escopo da classe. Posso retirar essa declaração aqui de variável. E agora, esta variável soma faz parte do escopo da classe calculadora. E se o meu método soma também faz parte do escopo da classe calculadora, então é possível acessar a variável soma aqui, que foi declarada na classe calculadora. Para isso, só para as coisas darem certo por enquanto, eu vou adicionar o static, que a gente vai compreender melhor nos próximos vídeos. Então, por enquanto, não precisamos nos ater a este static, não precisamos entender, só precisamos nos ater ao fato de que agora declaramos uma variável no escopo da classe. Declaração de variáveis de classe. Então, antes a gente tinha variáveis locais, antes eu tinha uma variável soma local, aqui é o escopo de soma. Aqui na subtração, por exemplo, eu tenho essa variável local. Na multiplicação, eu tenho essa variável local. E na divisão, eu também tenho essa variável local. Agora, eu quero extrair essas variáveis locais para um escopo mais externo. Portanto, eu vou criar todas as minhas variáveis aqui no escopo da classe. Vou transformar elas em variáveis de classe. Multiplicação. Faltou ali um T. Beleza. Agora que eu transformei, agora que eu criei essas variáveis de classe, eu não quero mais usar as variáveis locais. Então, eu posso tirar essa subtração aqui do método de subtração. Posso tirar essa multiplicação do método de multiplicação. E a mesma coisa com a divisão. Beleza. Agora, olha só, essa variável não pertence apenas ao escopo da divisão. Ela pertence ao escopo da classe inteira. Eu até mesmo consigo acessar a variável divisão do método multiplicação. Então, se por acaso eu quisesse aqui, ó, fazer a divisão aqui no método multiplicação, não tem problema nenhum. Porque agora, essa variável divisão não é local. Ela não pertence ao escopo da divisão. Se pertencesse, eu não conseguiria acessar de outro escopo. Agora que a variável divisão pertence ao escopo mais externo, ao escopo da classe inteira, eu consigo fazer o acesso, consigo usá-la aqui no método multiplicação. Então, essa é a ideia de variável de classe, é tornar o escopo maior, mais amplo, de tal forma que vários métodos consigam acessar as mesmas variáveis. Agora, a pergunta é, a variável x e y
que foram criadas aqui na main. Elas podem ser variáveis de classe também? Claro, é a mesma ideia. Então, vou criar o x e o y aqui como variáveis de classe também. Agora, olha que interessante. Tem como eu criar variáveis x e y na classe calculadora. Portanto, elas são variáveis de classe, pois pertencem ao escopo da classe toda. Dá para criar essas variáveis e, ao mesmo tempo, criar outras variáveis x e y no escopo da main? Dá. Agora, a ideia segue a mesma lógica de antes. Essas variáveis locais criadas aqui na main, x e y, são variáveis diferentes desses x e y da classe calculadora. Esse x é diferente desse x e desse y da classe calculadora. Então, vamos tentar provar isso. Agora que eu criei o x e o y da classe, né, das variáveis de classe, eu não quero mais passar o x e o y por parâmetro. Por quê? Porque a soma agora tem acesso às variáveis de classe. Eu não preciso mais passar por parâmetro. Então, eu vou tirar os parâmetros dos métodos soma, subtração, multiplicação e divisão. Vou tirar esses parâmetros de todos os métodos que a gente definiu. Pronto. E agora também não preciso mais passá-los aqui por parâmetro na hora da chamada do método lá na main. Então, vou tirar os parâmetros aqui também, a passagem de parâmetros. Vou só chamar os métodos soma, subtração, multiplicação e divisão. Por quê? Porque agora cada um desses métodos tem acesso à variável da classe. Não preciso mais ficar transferindo os valores de um escopo para outro, porque agora todos os métodos têm acesso ao escopo da classe. Mas aqui na main a gente criou variáveis locais. Portanto, não estamos usando variáveis de classe. De tal forma que, quando o usuário digita um valor aqui para x, a gente está armazenando esse valor na variável local x. E o y acontece a mesma coisa. O usuário digita um valor para y e estamos guardando esse valor na variável local. Vamos ver o que acontece. Então, já antecipando, estamos guardando os valores que o usuário digitou nas variáveis locais da main. E estamos realizando as operações matemáticas usando as variáveis de classe. As variáveis de classe possuem algum valor? Não possuem, porque a gente está guardando os valores nas variáveis locais. Então vamos ver qual vai ser o resultado desse código aqui. Vou pedir para executar. O processador vai executar a main. Nós vamos criar x e y local na main. Vamos dar valor para o x e o y local da main. E vamos tentar realizar os cálculos, as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão, usando as variáveis de classe que não têm valor nenhum. Vamos ver o que acontece. Digite o valor de x, 10. Digite o valor de y, 5. Tá lá, dá pau. O programa dá pau. Na soma, até deu certo, porque quando a gente tentou somar o x e o y, o Java já dá um valor inicial para essas duas de 0. Então a gente tentou somar 0 com 0, olha lá a saída. Deixa eu travar aqui a saída clicando nesse botão. Tá lá, ó. Soma 0. Beleza. Mas depois a gente foi fazer a subtração. A subtração aqui, ó, até deu certo também. Depois a gente foi fazer a multiplicação também deu certo. Só que aí na divisão deu problema. E olha aqui, o Java explica o problema. Divisão por zero. Existe divisão por zero na matemática? Não existe, dá erro. A gente não pode dividir nenhum número por zero. Qualquer divisão por zero é um erro. E é justamente esse erro que acontece. Então, por mais que eu tenha dado um valor 5 para o y da classe é 0. Então, olha só, quando a gente declara uma variável local, ela tem precedência sobre a variável de classe. Por quê? A gente está dando um valor para a variável x que é local. Então, o processador vai procurar o seguinte: existe essa variável x? É essa pergunta que o processador vai se fazer. O processador vai perguntar, existe essa variável x? E o primeiro lugar que ele vai procurar a variável x é no primeiro escopo, é no escopo mais local, mais perto possível. E o escopo mais perto possível é o escopo da main, já que o processador está dentro da main. Essa linha de código está dentro da main. Então ele procura a variável x que foi declarada no escopo da main, e ele achou. É essa variável x aqui, ó. No momento que ele achou essa variável x dentro da main, ele guarda este valor que o usuário digitou dentro dessa variável local. Então a gente não está guardando nenhum valor lá no x nem no y da variável de classe. Bom, a partir do momento que eu retiro esse x e y aqui
da main, da declaração da main, eu vou apagar essa linha. Agora eu não tenho mais um x nem um y local da main. Olha só, agora esse x e esse y são o x e o y da classe. Por quê? Porque o processador vai se perguntar aonde eu devo guardar este valor que o usuário digitou? No x. E ele vai procurar o x na main, porque é o escopo mais local, é o escopo mais perto. Então ele se pergunta, existe alguma variável declarada chamada x aqui na main? Não. A gente não declarou nenhuma variável x na main. Então qual é o próximo escopo que ele procura? O escopo da classe. Por quê? Porque esse pedaço de código, querendo ou não, também está dentro do escopo da classe. Olha só, vamos contrair aqui todos os métodos para ficar mais claro. A gente está aqui, ó, a gente está numa linha ali dentro da main. Então a gente está executando um código dentro da main. Esse código da main está encapsulado no escopo da classe? Tá dentro do escopo da classe, olha lá. Se está aqui dentro da main e a main está dentro da classe, então aquele código que a gente está executando também está dentro da classe. Então, repetindo, o processador vai procurar o x primeiro no escopo da main, não vai achar. Depois ele vai procurar o x no escopo da classe e vai achar o x, portanto, este valor ele vai armazenar no x da classe. Mesma coisa vai acontecer com y, e aí agora a soma, subtração, multiplicação e divisão vão dar certo. Deixa eu executar esse programa aqui. Vai lá, digite o valor de x, 10. Digite o valor de y, 5, e agora deu tudo certo.